Após a morte de Saul, Davi voltou de derrotar os amalequitas e ficou em Ziclag por 2 dias. No terceiro dia, um homem chegou do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça. Quando ele se aproximou de Davi, prostrou-se no chão para prestar-lhe honra. "De onde você veio?" perguntou-lhe Davi. Ele respondeu: "Eu escapei do acampamento israelita." "O que aconteceu?" perguntou Davi. "Conte-me." "Os homens fugiram da batalha", respondeu ele. "Muitos deles caíram e morreram, e Saul e seu filho Jonatas estão mortos." Então Davi disse ao jovem que lhe trouxe a notícia: "Como você sabe que Saul e seu filho Jonatas estão mortos?" "Eu me encontrava por acaso no Monte Gilboa", disse o jovem, "e lá estava Saul, apoiado em sua lança, enquanto os carros e seus condutores o perseguiam de perto. Quando ele se virou e me viu, chamou-me, e eu disse: 'O que posso fazer?' Ele me perguntou: 'Quem é você?' 'Um amalequita', respondi. Então ele me disse: 'Fique aqui ao meu lado e mate-me. Estou nas agonias da morte, mas ainda estou vivo.' Então eu me coloquei ao lado dele e o matei, porque sabia que depois de caído ele não sobreviveria. Peguei a coroa que estava sobre sua cabeça e a braçadeira que estava em seu braço e as trouxe aqui ao meu senhor." Então Davi e todos os homens que estavam com ele pegaram suas roupas e as rasgaram. Lamentaram, choraram e jejuaram até o entardecer por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, porque haviam caído à espada. Davi disse ao jovem que lhe trouxe a notícia: "De onde você é?" "Sou filho de um estrangeiro, um amalequita", respondeu ele. Davi lhe perguntou: "Por que você não teve medo de erguer a mão para destruir o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um de seus homens e disse: "Vá e mate-o." Ele o feriu e o jovem morreu, pois Davi lhe havia dito: "O seu sangue caía sobre a sua própria cabeça." Sua própria boca testemunhou contra você quando disse: "Eu matei o ungido do Senhor." Davi entoou este lamento por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que os habitantes de Judá fossem ensinados este lamento do arco. Ele está escrito no livro de Jazar: "Uma gazela jaz morta em suas alturas, ó Israel. Como caíram os valentes. Não contem isso em Gate, não o proclamem nas ruas de Ascalon, para que as filhas dos filisteus não se alegrem, para que as filhas dos incircuncisos não exultem. Montes de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vós, que não caiam chuvas em vossos campos férteis, pois ali foi desprezado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, não mais ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, o arco de Jonatas não recuou. A espada de Saul não voltou sem satisfação. Saul e Jonatas, em vida, eram amados e admirados, e na morte não foram separados. Eram mais rápidos que águias, mais fortes que leões. Filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlate e finas roupas, que adornava vossas vestes com ornamentos de ouro. Como caíram os valentes em batalha, Jonatas jaz morto em suas alturas. Eu me entristeço por você, Jonatas, meu irmão. Você era muito querido por mim. Seu amor por mim era maravilhoso, mais maravilhoso que o amor de mulheres. Como caíram os valentes. As armas de guerra pereceram. 2 Samuel, capítulo 2. Com o passar do tempo, Davi consultou o Senhor. "Devo subir a uma das cidades de Judá?" perguntou ele. O Senhor disse: "Suba." Davi perguntou: "Para onde devo ir?" "Para Hebrom", respondeu o Senhor. Então Davi subiu para lá com suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. Davi também levou os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e eles se estabeleceram em Hebrom e nas cidades ao redor. Então os homens de Judá vieram a Hebrom e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá. Quando informaram a Davi que haviam sido os homens de Jabes-Gileade que sepultaram Saul, ele enviou mensageiros para dizer-lhes: "O Senhor vos abençoe por terem mostrado esta bondade a Saul, vosso senhor, ao sepultá-lo. Que o Senhor agora vos mostre bondade e fidelidade, e eu também vos mostrarei o mesmo favor, porque fizeram isso."
Agora, pois, sejam fortes e valentes, pois Saul, vosso senhor, está morto, e o povo de Judá me ungiu rei sobre eles. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, havia levado Isbosete, filho de Saul, para Maanaim. Ele o fez rei sobre Gileade, Assuri e Jezreel, e também sobre Efraim, Benjamim e todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, permaneceu leal a Davi. O tempo que Davi foi rei em Hebrom sobre Judá foi de 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, juntamente com os homens de Isbosete, filho de Saul, saiu de Maanaim e foi para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi saíram e os encontraram no tanque de Gibeão. Um grupo sentou-se de um lado do tanque e o outro grupo do outro lado. Então Abner disse a Joabe: que alguns dos jovens se levantem e lutem corpo a corpo diante de nós. Tudo bem, que o façam, disse Joabe. Eles se levantaram e foram contados: 12 homens por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 por Davi. Cada um agarrou seu oponente pela cabeça e cravou a adaga no lado do oponente, e caíram juntos. Por isso aquele lugar em Gibeão foi chamado Elcate Hazurim. A batalha naquele dia foi muito feroz, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Os 3 filhos de Zeruia estavam lá: Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era tão veloz de pés quanto uma gazela selvagem. Ele perseguiu Abner, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda enquanto o seguia. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu. Então Abner lhe disse: desvie para a direita ou para a esquerda, ataque um dos jovens e tire-lhe as armas. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Abner novamente avisou Azael: pare de me perseguir. Por que eu deveria derrubá-lo? Como eu poderia olhar seu irmão Joabe no rosto? Mas Azael recusou-se a desistir da perseguição. Então Abner cravou a extremidade traseira de sua lança no ventre de Azael, e a lança saiu pelas costas dele. Ele caiu ali e morreu no local. Todo homem parava quando chegava ao lugar onde Azael havia caído e morrido. Mas Joabe e Abisai perseguiram Abner, e ao pôr do sol chegaram à colina de Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeão. Então os homens de Benjamim se reuniram atrás de Abner, formaram-se em grupo e tomaram posição no topo de uma colina. Abner gritou para Joabe: a espada devorará para sempre? Você não percebe que isso terminará em amargura? Até quando, antes de ordenar aos seus homens que parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, os homens teriam continuado a perseguição até amanhã. Então Joabe tocou a trombeta, e todas as tropas pararam. Não perseguiram mais Israel, nem lutaram mais. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens marcharam pelo vale do Jordão. Cruzaram o Jordão, continuaram marchando durante a manhã e chegaram a Maanaim. Então Joabe parou de perseguir Abner e reuniu todo o exército. Além de Azael, faltavam 19 dos homens de Davi, mas os homens de Davi haviam matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Então Joabe e seus homens marcharam toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. 2 Samuel, capítulo 3. A guerra durou muito tempo entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se tornava cada vez mais forte, enquanto a casa de Saul se tornava cada vez mais fraca. Filhos nasceram a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Hagite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. Durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi,
Abner vinha fortalecendo sua própria posição na casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá, e Isbosete disse a Abner: por que você dormiu com a concubina de meu pai? Abner ficou muito irado com as palavras de Isbosete e respondeu: sou eu uma cabeça de cão a favor de Judá? Até este dia mostro lealdade à casa de Saul, teu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e agora você me acusa de uma ofensa envolvendo esta mulher. Que Deus trate Abner com severidade, e até pior, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: transferir o reino da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, desde Dan até Berseba. Isbosete não ousou dizer mais uma palavra a Abner, porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros em seu nome para dizer a Davi: de quem é a terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a trazer todo o Israel para o seu lado. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas exijo uma coisa: você não virá à minha presença a menos que traga Mical, filha de Saul, quando vier me ver. Então Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha esposa Mical, que me foi desposada pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Isbosete deu ordens e a fez ser tirada de seu marido Paltiel, filho de Laís. Seu marido, porém, foi com ela, chorando atrás dela todo o caminho até Baurim. Então Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. Abner conferenciou com os anciãos de Israel e disse: há algum tempo vocês desejam fazer Davi seu rei. Agora façam isso, pois o Senhor prometeu a Davi: por meio de meu servo Davi, resgatarei meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente aos benjamitas. Depois foi a Hebrom para contar a Davi tudo o que Israel e toda a tribo de Benjamim desejavam fazer. Quando Abner, que tinha 20 homens consigo, veio a Davi em Hebrom, Davi preparou um banquete para ele e seus homens. Então Abner disse a Davi: deixe-me ir imediatamente reunir todo o Israel para o meu senhor, o rei, para que façam um acordo com você e reine sobre tudo o que o seu coração deseja. Assim, Davi despediu Abner, e ele foi em paz. Naquele momento, os homens de Davi e Joabe voltaram de uma incursão, trazendo consigo grande quantidade de despojos. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o havia despedido e ele havia ido em paz. Quando Joabe e todos os soldados que estavam com ele chegaram, foi-lhe dito que Abner, filho de Ner, havia vindo ao rei, que o rei o havia despedido e que ele havia ido em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: o que você fez? Veja, Abner veio até você. Por que o deixou ir? Agora ele se foi. Você conhece Abner, filho de Ner. Ele veio para enganá-lo, observar seus movimentos e descobrir tudo o que você está fazendo. Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta do poço de Sira, mas Davi não soube disso. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou à parte para uma câmara interna, como se fosse falar com ele em particular, e ali, para vingar o sangue de seu irmão Asael, Joabe o esfaqueou no ventre e ele morreu. Mais tarde, quando Davi soube disso, disse: eu e meu reino somos para sempre inocentes perante o Senhor quanto ao sangue de Abner, filho de Ner. Que o sangue dele caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que na família de Joabe nunca falte alguém que tenha fluxo ou lepra, ou que se apoie em muleta, ou que caia a espada, ou que passe fome. Joabe e seu irmão Abisai assassinaram Abner porque ele havia matado o irmão deles, Asael, na batalha de Gibeão. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem suas roupas, vistam roupas de saco e andem em luto diante de Abner. O próprio rei Davi caminhou atrás do féretro. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz no túmulo de Abner. Todo o povo também chorou. O rei entoou este lamento por Abner: deveria Abner ter morrido como morrem os ímpios? Suas mãos não estavam amarradas, seus pés não estavam agrilhoados.
você caiu como quem cai perante os perversos. E todo o povo chorou novamente por ele. Então todos vieram e insistiram com Davi para que comesse algo enquanto ainda era dia. Mas Davi fez um juramento dizendo: que Deus me trate com severidade e até pior, se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo tomou nota disso e se agradou. De fato, tudo o que o rei fazia agradava a eles. Assim, naquele dia, todo o povo ali e todo o Israel souberam que o rei não tivera parte no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: vocês não percebem que um comandante e um grande homem caiu em Israel neste dia? E hoje, embora eu seja o rei ungido, estou fraco, e esses filhos de Zeruia são fortes demais para mim. Que o Senhor retribua ao malfeitor conforme suas más ações. 2 Samuel, capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, ouviu que Abner havia morrido em Hebrom, perdeu a coragem, e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha 2 homens que eram líderes de bandos de ataque. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimon, o Berotita, da tribo de Benjamim. Berote é considerada parte de Benjamim, porque o povo de Berote fugiu para Gitaim e tem residido ali como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos 2 pés. Ele tinha 5 anos quando chegou a notícia sobre Saul e Jonatas, vinda de Jezreel. Sua ama o pegou e fugiu, mas na pressa de partir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ora, Recabe e Baaná, filhos de Rimon, o Berotita, partiram para a casa de Isbosete e chegaram lá no calor do dia, enquanto ele fazia a cesta do meio-dia. Eles entraram no interior da casa como se fossem pegar trigo e o esfaquearam no ventre. Então Recabe e seu irmão Baaná escaparam. Haviam entrado na casa enquanto ele jazia na cama em seu quarto. Depois de esfaqueá-lo e matá-lo, cortaram-lhe a cabeça. Levando-a consigo, viajaram toda a noite pelo caminho do Vale do Jordão. Trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e disseram ao rei: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, seu inimigo, que tentou matá-lo. Neste dia o Senhor vingou meu senhor, o rei de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a seu irmão Baaná, filhos de Rimon, o Berotita: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de toda a angústia, quando alguém me disse que Saul estava morto e pensou que trazia boas notícias, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Essa foi a recompensa que lhe dei pela notícia. Quanto mais, quando homens ímpios matam um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama, não deveria eu agora exigir o sangue dele das mãos de vocês e livrar a terra de vocês? Assim, Davi deu ordem aos seus homens, e eles os mataram. Cortaram-lhes as mãos e os pés e penduraram os corpos junto ao tanque em Hebrom. Mas pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: nós somos do teu osso e da tua carne. No passado, enquanto Saul era rei sobre nós, eras tu quem liderava Israel em suas campanhas militares, e o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu governante. Quando todos os anciãos de Israel vieram ao rei Davi em Hebrom, o rei fez um pacto com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando se tornou rei, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo o Israel e Judá por 33 anos. O rei e seus homens marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que ali viviam. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até mesmo os cegos e os coxos podem afastá-lo. Eles pensavam: Davi não conseguirá entrar aqui. No entanto, Davi capturou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Naquele dia Davi havia dito:
Quem quiser conquistar os jebuseus terá que usar o canal de água para alcançar aqueles cegos e coxos que são inimigos de Davi. Por isso se diz: os cegos e os coxos não entrarão no palácio. Davi passou a residir na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Ele construiu ao redor, desde os terraços para dentro, e se tornou cada vez mais poderoso, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Ora, Hirão, rei de Tiro, enviou emissários a Davi, juntamente com toras de cedro, carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. Então Davi soube que o Senhor o havia estabelecido como rei sobre Israel e havia exaltado o seu reino por causa do seu povo Israel. Depois de deixar Hebrom, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefegi, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram em grande número para capturá-lo, mas Davi soube disso e desceu para a fortaleza. Ora, os filisteus haviam chegado e se espalhado pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo subir e atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos. O Senhor respondeu-lhe: suba, pois certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Assim, Davi foi a Baal-Perazim e ali os derrotou. Ele disse: como águas que irrompem, o Senhor irrompeu contra os meus inimigos diante de mim. Por isso aquele lugar foi chamado Baal-Perazim. Os filisteus abandonaram seus ídolos ali, e Davi e seus homens os levaram. Mais uma vez os filisteus subiram e se espalharam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não suba diretamente, contorne-os por trás e ataque-os em frente às árvores de bálsamo. Assim que você ouvir o som de marcha no topo das árvores de bálsamo, mova-se rapidamente, porque isso significará que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Gibeão até Gezer. 2 Samuel, capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os jovens capazes de Israel, 30.000. Ele e todos os seus homens foram a Baalá de Judá para trazer de lá a arca de Deus, que é chamada pelo nome, o nome do Senhor Todo-Poderoso, que está entronizado entre os querubins sobre a arca. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo com a arca de Deus, e Aiô ia à frente dela. Davi e todo o Israel celebravam com todas as forças perante o Senhor, com cânticos, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por causa de seu ato irreverente. Por isso Deus o feriu ali, e ele morreu ao lado da arca de Deus. Então Davi se irou, porque a ira do Senhor havia se manifestado contra Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como poderá a arca do Senhor vir até mim? Ele não quis levar a arca do Senhor para estar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, o Gitita. A arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-Edom, o Gitita, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Contaram ao rei Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com grande alegria. Quando os que carregavam a arca do Senhor deram 6 passos, ele sacrificou um boi e um bezerro gordo. Vestindo um éfode de linho, Davi dançava perante o Senhor com todas as suas forças, enquanto ele e todo o Israel traziam a arca do Senhor com gritos e som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi saltando e dançando perante o Senhor, desprezou-o no seu coração.
Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar dentro da tenda que Davi havia armado para ela. E Davi sacrificou holocaustos e ofertas de comunhão perante o Senhor. Depois de terminar de sacrificar os holocaustos e as ofertas de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Em seguida, deu a cada pessoa na multidão de israelitas, tanto homens quanto mulheres, um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. E todo o povo foi para suas casas. Quando Davi voltou para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: Como o rei de Israel se distinguiu hoje, expondo-se sem roupa à vista das servas de seus servos, como faria qualquer homem vulgar. Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que me escolheu em lugar de teu pai ou de qualquer um da casa dele, quando me nomeou governante sobre o povo do Senhor, Israel. Eu celebrarei perante o Senhor. Tornar-me-ei ainda mais indigno do que isso. Humilhar-me-ei aos meus próprios olhos. Mas por essas servas de que falaste, serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. 2 Samuel, capítulo 7. Depois que o rei se instalou em seu palácio e o Senhor lhe deu descanso de todos os seus inimigos ao redor, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando em uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma tenda. Natã respondeu ao rei: Faça tudo o que tiver em mente, pois o Senhor está com você. Mas naquela noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você será quem me construirá uma casa para eu habitar. Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje. Tenho andado de um lugar para outro, com uma tenda como morada. Onde quer que tenha andado com todos os israelitas, alguma vez perguntei a algum dos seus líderes, que ordenei apacentar o meu povo Israel: Por que vocês não me construíram uma casa de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Eu o tirei do pasto, de cuidar do rebanho, e o nomeei governante sobre o meu povo Israel. Estive com você por onde quer que tenha andado, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Agora farei o seu nome grande, como o nome dos maiores homens da terra. Providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que tenha um lar próprio, e não mais seja perturbado. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei líderes sobre o meu povo Israel. Também lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor lhe declara que Ele mesmo estabelecerá uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus antepassados, levantarei um descendente seu, seu próprio sangue, para sucedê-lo, e estabelecerei o seu reino. Ele será quem construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele fizer o mal, eu o punirei com vara manejada por homens, com açoites infligidos por mãos humanas. Mas o meu amor nunca lhe será tirado, como o tirei de Saul, que removi de diante de você. A sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas as palavras dessa revelação inteira. Então o rei Davi entrou e sentou-se perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso não fosse suficiente aos teus olhos, soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da casa do teu servo. E este decreto, soberano Senhor, é para um mero mortal. O que mais Davi pode dizer-te? Pois tu conheces o teu servo, soberano Senhor. Por causa da tua palavra e de acordo com a tua vontade, fizeste esta grande coisa e a revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, soberano Senhor! Não há ninguém como tu, e não há Deus além de ti, como tudo o que ouvimos com os nossos próprios ouvidos. E quem é como o teu povo Israel, a única nação na terra que Deus saiu para redimir como povo para si mesmo, para fazer um nome para si, e realizar grandes e impressionantes maravilhas, expulsando nações e seus deuses de diante do teu povo, que redimiste do Egito?
Estabeleceste o teu povo Israel como teu para sempre, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste acerca do teu servo e da sua casa. Faz como prometeste, para que o teu nome seja grande para sempre. Então as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é Deus sobre Israel. E a casa do teu servo Davi será estabelecida na tua presença. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, revelaste isso ao teu servo, dizendo: eu construirei uma casa para você. Por isso o teu servo encontrou coragem para fazer esta oração a ti. Soberano Senhor, tu és Deus. O teu pacto é fiel, e prometeste estas coisas boas ao teu servo. Agora, seja agradado abençoar a casa do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois tu, soberano Senhor, falaste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. 2 Samuel, capítulo 8. Com o passar do tempo, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tomou Meteg e Ama do controle dos filisteus. Davi também derrotou os moabitas. Fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. A cada 2 medidas eram condenados à morte, e a cada 3ª medida eram poupados. Assim, os moabitas tornaram-se súditos de Davi e lhe trouxeram tributo. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia restabelecer seu monumento junto ao rio Eufrates. Davi capturou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele jarretou todos os cavalos de carros, exceto 100 deles. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Ele colocou guarnições no reino arameu de Damasco, e os arameus tornaram-se súditos dele e lhe trouxeram tributo. O Senhor deu vitória a Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, ouviu que Davi havia derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que havia estado em guerra com Toi. Jorão trouxe consigo artigos de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi dedicou esses artigos ao Senhor, como havia feito com a prata e o ouro de todas as nações que subjugara: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e amalequitas. Ele também dedicou o despojo tomado de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. E Davi tornou-se famoso depois de voltar de derrotar 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou guarnições por todo o Edom, e todos os edomitas tornaram-se súditos de Davi. O Senhor deu vitória a Davi por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel, fazendo o que era justo e direito para todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, era comandante dos quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram sacerdotes. 2 Samuel, capítulo 9. Davi perguntou: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Ora, havia um servo da casa de Saul chamado Ziba. Chamaram-no para comparecer perante Davi, e o rei lhe disse: você é Ziba? Ao seu dispor, respondeu ele. O rei perguntou: não há mais ninguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo em Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio a Davi, prostrou-se com o rosto em terra para prestar-lhe honra. Davi disse: Mefibosete, ao teu dispor, respondeu ele. Não temas, disse-lhe Davi,
pois certamente te mostrarei bondade por causa do teu pai Jonatas. Restituirei a ti todas as terras que pertenciam ao teu avô Saul, e tu sempre comerás à minha mesa. Mefibosete se prostrou e disse: Quem é o teu servo, para que te importes com um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e à sua família, eu dou ao neto do teu senhor. Tu e teus filhos e teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os produtos, para que o neto do teu senhor tenha sustento. E Mefibosete, neto do teu senhor, sempre comerá à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: Teu servo fará tudo o que o meu senhor, o rei, ordenar ao seu servo. Assim, Mefibosete comia à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos os membros da casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado dos 2 pés. 2 Samuel, capítulo 10. Com o passar do tempo morreu o rei dos Amonitas, e seu filho Hanum o sucedeu como rei. Davi pensou: Mostrarei bondade a Hanum, filho de Naás, assim como seu pai mostrou bondade para comigo. Então Davi enviou uma delegação para expressar seu pesar a Hanum acerca de seu pai. Quando os homens de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os comandantes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar emissários para expressar pesar? Não será que Davi os enviou para explorar a cidade, espioná-la e derrubá-la? Então Hanum prendeu os emissários de Davi, raspou metade da barba de cada um, cortou suas vestes até as nádegas e os mandou embora. Quando contaram isso a Davi, ele enviou mensageiros ao encontro dos homens, pois eles estavam grandemente humilhados. O rei disse: Fiquem em Jericó até que as barbas cresçam, e então voltem. Quando os amonitas perceberam que se haviam tornado odiosos a Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria arameus de Bet-Reob e Zobá, bem como o rei de Maaca com 1.000 homens, e também 12.000 homens de Tobi. Ao ouvir isso, Davi enviou Joabe com todo o exército de guerreiros. Os amonitas saíram e se posicionaram em formação de batalha na entrada da porta da cidade, enquanto os arameus de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam sozinhos no campo aberto. Joabe viu que havia linhas de batalha à sua frente e atrás dele. Então selecionou alguns dos melhores tropas de Israel e as posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. Joabe disse: Se os arameus forem fortes demais para mim, você virá em meu socorro. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei socorrê-lo. Seja forte e lutemos bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. O Senhor fará o que achar melhor. Então Joabe e as tropas que estavam com ele avançaram para lutar contra os arameus, e estes fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os arameus fugiam, também fugiram de Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou da luta contra os amonitas e veio para Jerusalém. Depois que os arameus viram que haviam sido derrotados por Israel, reagruparam-se. Hadadezer mandou trazer arameus de além do Eufrates. Eles foram a Helam, com Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, à frente deles. Quando contaram isso a Davi, ele reuniu todo o Israel, cruzou o Jordão e foi a Elã. Os arameus formaram suas linhas de batalha para enfrentar Davi e lutaram contra ele, mas fugiram diante de Israel. E Davi matou 700 dos seus condutores de carros e 40.000 soldados de infantaria. Também feriu Sobaque, comandante do exército deles, e ele morreu ali. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que haviam sido derrotados por Israel, fizeram paz com os israelitas e se tornaram súditos deles. Assim, os arameus tiveram medo de ajudar mais os amonitas. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo o exército israelita. Eles destruíram os amonitas e cercaram Rabá,
mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e passeou pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher se lavando. A mulher era muito bonita e Davi mandou alguém investigar quem ela era. O homem disse: ela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros para buscá-la. Ela veio até ele e ele se deitou com ela. Ora, ela estava se purificando de sua impureza mensal. Depois voltou para casa. A mulher concebeu e mandou avisar a Davi, dizendo: estou grávida. Então Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias veio até ele, Davi perguntou como estavam Joabe, os soldados e a guerra. Depois, Davi disse a Urias: desça à sua casa e lave os pés. Urias saiu do palácio, e um presente do rei foi enviado atrás dele. Mas Urias deitou-se à entrada do palácio com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Contaram a Davi que Urias não havia ido para casa. Então ele perguntou a Urias: você não acabou de voltar de uma campanha militar? Por que não foi para casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e meu comandante Joabe e os homens do meu senhor estão acampados em campo aberto. Como poderia eu ir para casa comer e beber e deitar-me com minha mulher? Tão certo como você vive, não farei tal coisa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, e amanhã eu o enviarei de volta. Assim, Urias permaneceu em Jerusalém aquele dia e o seguinte. A convite de Davi, ele comeu e bebeu com ele, e Davi o embebedou. Mas à noite Urias saiu para dormir em sua esteira, entre os servos do seu senhor. Não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por intermédio de Urias. Nela escreveu: coloque Urias na frente, onde o combate for mais violento, e retirem-se dele para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe mantinha a cidade sitiada, colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os defensores mais valentes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos homens do exército de Davi caíram. Além disso, Urias, o heteu, morreu. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha. Ele instruiu o mensageiro: quando você terminar de dar ao rei este relatório da batalha, o rei pode ficar irado e perguntar: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para lutar? Não sabiam que atirariam flechas do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que jogou uma pedra de moinho sobre ele do alto da muralha, de modo que morreu em Tebés? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, então diga: além disso, o seu servo Urias, o heteu, está morto. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe o havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: os homens nos sobrepujaram e saíram contra nós no campo aberto, mas nós os repelimos até a entrada da porta da cidade. Então os arqueiros atiraram flechas contra os seus servos do alto da muralha, e alguns dos homens do rei morreram. Além disso, o seu servo Urias, o heteu, está morto. Davi disse ao mensageiro: diga isto a Joabe: não se aborreça com isso, a espada devora um tanto quanto o outro. Intensifique o ataque contra a cidade e destrua-a. Diga isso para encorajá-lo. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, pranteou por ele. Passado o tempo de luto, Davi mandou buscá-la para sua casa. Ela se tornou sua esposa e deu-lhe um filho. Mas o que Davi havia feito desagradou ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse: havia 2 homens numa certa cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, exceto uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e seus filhos. Comia de sua comida, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, veio um viajante à casa do rico, mas o rico não quis tomar uma de suas próprias ovelhas ou bois para preparar uma refeição para o viajante que havia chegado.
Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. Davi ficou indignado contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece morrer. Ele deve pagar 4 vezes o valor da cordeira, porque fez tal coisa e não teve piedade. Então Natã disse a Davi: você é o homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Dei-lhe toda a Israel e Judá. E se isso fosse pouco, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos. Você matou Urias, o heteu, à espada, e tomou sua mulher para ser sua própria esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Agora, portanto, a espada nunca se apartará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua esposa. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei calamidade sobre você. Diante dos seus próprios olhos tomarei suas mulheres e as darei a alguém que lhe é próximo, e ele se deitará com suas mulheres à luz do dia. Você fez isso em segredo, mas eu farei isso à vista de todo Israel, à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isso você mostrou total desprezo pelo Senhor, o filho que lhe nasceu morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela ficou doente. Davi implorou a Deus pela criança, jejuou e passava as noites deitado no chão, vestido de saco. Os anciãos da sua casa ficaram ao seu lado para fazê-lo levantar-se do chão, mas ele recusou e não comeu alimento algum com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi tinham medo de lhe dizer que a criança estava morta, pois pensavam: enquanto a criança ainda vivia, falamos com ele, e ele não nos deu atenção. Como poderemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele pode fazer algo desesperado. Davi percebeu que seus servos cochichavam entre si e compreendeu que a criança estava morta. A criança morreu? Perguntou ele. Sim, responderam, morreu. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupas. Entrou na casa do Senhor e adorou. Depois foi para sua casa e a seu pedido serviram-lhe comida, e ele comeu. Seus servos lhe perguntaram: por que você está agindo assim? Enquanto a criança estava viva, você jejuou e chorou, mas agora que ela morreu, você se levanta e come. Ele respondeu: enquanto a criança ainda vivia, jejuai e chorei, pois pensei: quem sabe, o Senhor pode ter misericórdia de mim e deixar a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou sua esposa Batseba, foi até ela e se deitou com ela. Ela deu à luz um filho, e eles o chamaram Salomão. O Senhor o amou, e porque o Senhor o amou, enviou Natã, o profeta, para nomeá-lo Gedidias. Enquanto isso, Joabe lutou contra Rabá dos Amonitas e conquistou a cidadela real. Joabe enviou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e capturei seu suprimento de água. Agora reúna o restante das tropas, cerque a cidade e conquiste-a. Caso contrário, eu a tomarei, e ela será nomeada em minha honra. Então Davi reuniu todo o exército, foi a Rabá, atacou-a e a conquistou. Tirou a coroa da cabeça do rei deles e a colocou em sua própria cabeça. Pesava 1 talento de ouro e era guarnecida de pedras preciosas. Davi levou grande quantidade de despojos da cidade. Trouxe os habitantes que ali estavam, condenando-os a trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados, e a fazer tijolos. Davi fez isso em todas as cidades amonitas. Depois, ele e todo o seu exército voltaram para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 13. Com o passar do tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, a bela irmã de Absalão, filho de Davi. Amnon ficou tão obcecado por sua irmã Tamar que adoeceu, pois ela era virgem,
e parecia impossível fazer qualquer coisa com ela. Ora, Amnon tinha um conselheiro chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito astuto. Ele perguntou a Amnon: por que você, filho do rei, parece tão abatido manhã após manhã? Não vai me contar? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Jonadab disse: deite-se na cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: gostaria que minha irmã Tamar viesse e me desse algo para comer. Que ela prepare a comida na minha presença, para que eu a veja, e então coma de sua mão. Assim, Amnon deitou-se e fingiu estar doente. Quando o rei veio visitá-lo, Amnon lhe disse: gostaria que minha irmã Tamar viesse e fizesse alguns pães especiais na minha presença, para que eu coma de sua mão. Davi mandou avisar Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amnon e prepare comida para ele. Tamar foi à casa de seu irmão Amnon, que estava deitado. Ela pegou massa, amassou-a, fez os pães na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e serviu-o, mas ele recusou comer. Amnon disse: mandem todos saírem daqui. Todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: traga a comida para o quarto, para que eu coma de sua mão. Tamar pegou os pães que havia preparado e os levou ao quarto de seu irmão Amnon. Mas quando ela os levou para ele comer, ele a agarrou e disse: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, disse ela, não me forces. Tal coisa não se faz em Israel. Não cometa esta maldade. E eu? Para onde levaria a minha vergonha? E você? Você seria como um dos tolos perversos em Israel. Por favor, fale ao rei. Ele não me negará a você. Mas ele não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Depois, Amnon passou a odiá-la com intenso ódio. Na verdade, odiava-a mais do que a havia amado. Amnon lhe disse: levante-se e saia. Não, disse ela. Mandar-me embora seria um mal maior do que o que você já me fez. Mas ele não quis ouvi-la. Chamou seu servo pessoal e disse: expulse esta mulher da minha presença e tranque a porta atrás dela. Assim, seu servo a expulsou e trancou a porta atrás dela. Ela estava vestindo uma túnica ornamentada, pois era este o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica ornamentada que vestia, pôs as mãos na cabeça e saiu, chorando em alta voz enquanto ia. Seu irmão Absalão lhe disse: aquele Amnon, seu irmão, esteve com você. Por enquanto fique quieta, minha irmã. Ele é seu irmão. Não leve isso tanto a peitoso. E Tamar viveu na casa de seu irmão, Absalão, como uma mulher desolada. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. E Absalão nunca disse uma palavra a Amnon, nem boa nem má. Ele odiava Amnon porque este havia desonrado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de Absalão estavam em Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, ele convidou todos os filhos do rei para irem lá. Absalão foi ao rei e disse: seu servo tem tosqueadores. Queira o rei e seus oficiais virem comigo. Não, meu filho, respondeu o rei. Não devemos ir todos. Seríamos um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele ainda recusou ir, mas deu-lhe sua bênção. Então Absalão disse: se não, que pelo menos meu irmão Amnon venha conosco. O rei lhe perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que ele deixou Amnon e os demais filhos do rei irem com ele. Absalão ordenou a seus homens: escutem, quando Amnon estiver animado pelo vinho e eu lhes disser: matem Amnon, então matem-no. Não tenham medo. Não fui eu quem lhes deu esta ordem. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão fizeram a Amnon o que Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram em suas mulas e fugiram. Enquanto estavam a caminho, chegou a Davi a notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou suas roupas e deitou-se no chão. Todos os seus oficiais ficaram ao seu lado com as roupas rasgadas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: meu senhor, não pense que mataram todos os príncipes, apenas Amnon está morto.
Esta tem sido a intenção expressa de Absalão desde o dia em que Amnon violentou sua irmã Tamar. Meu senhor, o rei, não se preocupe com o relatório de que todos os filhos do rei estão mortos. Apenas Amnon está morto. Enquanto isso, Absalão havia fugido. Ora, o homem que estava de vigia olhou para cima e viu muitas pessoas na estrada a oeste, descendo pelo lado da colina. O vigia foi e disse ao rei: Vejo homens na direção de Oronaim, pelo lado da colina. Jonadab disse ao rei: Veja, os filhos do rei vieram. Aconteceu exatamente como seu servo disse. Assim que terminou de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. O rei também, e todos os seus oficiais, choraram amargamente. Absalão fugiu e foi para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Mas o rei Davi pranteou por seu filho muitos dias. Depois que Absalão fugiu e foi para Gesur, ficou lá 3 anos. E o rei Davi desejava ir até Absalão, pois já havia sido consolado da morte de Amnon. 2 Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o coração do rei estava inclinado para Absalão. Então Joabe enviou alguém a Tecoa e trouxe de lá uma mulher sábia. Ele lhe disse: Finja estar de luto, viste roupas de luto e não use óleos cosméticos. Haja como uma mulher que há muitos dias pranteia um morto. Vá ao rei e fale-lhe estas palavras. E Joabe pôs as palavras na boca dela. Quando a mulher de Tecoa foi ao rei, prostrou-se com o rosto no chão para prestar-lhe honra e disse: Ajude-me, ó majestade. O rei lhe perguntou: O que a aflige? Ela disse: Sou viúva, meu marido morreu. Sua serva tinha 2 filhos. Eles brigaram no campo, e não havia ninguém para separá-los. Um feriu o outro e o matou. Agora todo o clã se levantou contra sua serva, dizendo: Entregue o que matou seu irmão, para que o matemos pela vida do irmão que ele tirou. Assim nos livraremos do herdeiro também. Eles apagariam a única brasa que me resta, deixando meu marido sem nome, nem descendente na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, e eu emitirei uma ordem em seu favor. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Que meu senhor, o rei, me perdoe a mim e a minha família, e que o rei e seu trono fiquem sem culpa. O rei respondeu: Se alguém disser algo a você, traga-o a mim, e ele não a incomodará mais. Ela disse: Então que o rei invoque o Senhor, seu Deus, para impedir que o vingador de sangue cause mais destruição, para que meu filho não seja destruído. Tão certo como vive o Senhor, disse ele, nem um fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá no chão. Então a mulher disse: Que sua serva fale uma palavra ao meu senhor, o rei. Fale, respondeu ele. A mulher disse: Por que então você planejou algo assim contra o povo de Deus? Ao dizer isso, o rei não se condena a si mesmo, pois o rei não trouxe de volta seu filho banido? Como água derramada no chão, que não pode ser recolhida, assim devemos morrer. Mas isso não é o que Deus deseja. Ao contrário, ele planeja maneiras para que o banido não permaneça banido dele. E agora vim dizer isso ao meu senhor, o rei, porque o povo me assustou. Sua serva pensou: Falarei ao rei, talvez ele atenda ao pedido de sua serva. Talvez o rei concorde em livrar sua serva da mão do homem, que tenta eliminar tanto a mim quanto a meu filho da herança de Deus. E agora sua serva diz: Que a palavra do meu senhor, o rei, assegure minha herança, pois meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus ao discernir o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você. Então o rei disse à mulher: Não me oculte a resposta ao que vou perguntar. Que meu senhor, o rei, fale, disse a mulher. O rei perguntou: Não está a mão de Joabe com você em tudo isso? A mulher respondeu: Tão certo como você vive, meu senhor, o rei, ninguém pode desviar para a direita ou para a esquerda de nada que meu senhor, o rei, diga. Sim, foi seu servo Joabe quem me instruiu a fazer isso e quem pôs todas estas palavras na boca de sua serva. Seu servo Joabe fez isso para mudar a situação atual. Meu senhor tem sabedoria como a de um anjo de Deus. Ele sabe tudo o que acontece na terra. O rei disse a Joabe: Muito bem, farei isso. Vá e traga de volta o jovem Absalão.
Joabe prostrou-se com o rosto no chão para prestar-lhe honra e abençoou o rei. Joabe disse: Hoje seu servo sabe que encontrou favor aos seus olhos, meu senhor, o rei, porque o rei atendeu ao pedido de seu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele deve ir para sua própria casa, não deve ver minha face. Assim Absalão foi para sua própria casa e não viu a face do rei. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da planta dos pés ao topo da cabeça, não havia nele defeito algum. Sempre que cortava o cabelo, e o cortava uma vez por ano, porque ficava pesado demais, pesava-o, e o peso era de 200 siclos pelo padrão real. Nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. O nome da filha era Tamar, e ela se tornou uma mulher bonita. Absalão viveu 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então Absalão mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe recusou vir. Mandou uma segunda vez, mas ele recusou. Então disse a seus servos: Vejam, o campo de Joabe fica ao lado do meu, e ele tem cevada lá. Vão e ponham fogo nele. Assim, os servos de Absalão incendiaram o campo. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que seus servos incendiaram meu campo? Absalão disse a Joabe: Olhe, eu mandei avisá-lo. Venha aqui para que eu o envie ao rei perguntar: Por que vim de Jesur? Seria melhor para mim se ainda estivesse lá. Agora então, quero ver a face do rei, e se sou culpado de algo, que ele me mate. Assim, Joabe foi ao rei e lhe contou isso. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou, prostrou-se com o rosto no chão perante o rei, e o rei beijou Absalão. 2 Samuel, capítulo 15. Com o passar do tempo, Absalão providenciou para si um carro de guerra e cavalos, e 50 homens para correrem à sua frente. Ele se levantava cedo e ficava ao lado da estrada que levava à porta da cidade. Sempre que alguém vinha com uma queixa para ser apresentada ao rei para decisão, Absalão o chamava e perguntava: De que cidade você é? Ele respondia: Seu servo é de uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: Veja, suas reivindicações são válidas e justas, mas não há representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: Se ao menos eu fosse nomeado juiz na terra, todos os que tivessem uma queixa ou causa poderiam vir a mim, e eu lhes faria justiça. Além disso, sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, Absalão estendia a mão, o segurava e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham ao rei pedir justiça, e dessa maneira roubava os corações do povo de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Enquanto seu servo vivia em Jesur, em Arã, fiz este voto: Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor em Hebrom. O rei lhe disse: Vá em paz. Então ele foi a Hebrom. Absalão enviou mensageiros secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. 200 homens de Jerusalém haviam acompanhado Absalão. Eles foram convidados como hóspedes e foram de forma completamente inocente, sem saber de nada sobre o assunto. Enquanto Absalão oferecia sacrifícios, também mandou chamar Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, para vir de Gilo, sua cidade natal. Assim, a conspiração ganhou força, e o séquito de Absalão continuava crescendo. Um mensageiro veio e disse a Davi: Os corações do povo de Israel estão com Absalão. Então Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: Venham, precisamos fugir, ou nenhum de nós escapará de Absalão. Devemos partir imediatamente, ou ele se moverá rapidamente para nos alcançar e trazer ruína sobre nós, e passar a cidade ao fio da espada. Os oficiais do rei responderam: Seus servos estão prontos para fazer o que o nosso senhor, o rei, escolher. O rei partiu com toda a sua casa, seguindo-o, mas deixou 10 concubinas para cuidar do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo seguindo-o, e pararam na extremidade da cidade.
Todos os seus homens marcharam ao seu lado, junto com todos os quereteus e peleteus, e todos os 600 giteus que o haviam acompanhado de Gate marcharam à frente do rei. O rei disse a Itai, o giteu: por que você viria conosco? Volte e fique com o rei Absalão. Você é estrangeiro, um exilado de sua pátria. Você veio apenas ontem, e hoje eu o faria vagar conosco, quando nem eu sei para onde vou. Volte e leve seu povo com você, que o Senhor lhe mostre bondade e fidelidade. Mas Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive meu senhor, o rei, onde quer que meu senhor, o rei, esteja, seja para a vida ou para a morte, ali estará seu servo. Davi disse a Itai: vá em frente, marche. Assim Itai, o giteu, marchou com todos os seus homens e as famílias que estavam com ele. Todo o campo chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. O rei também cruzou o vale do Cedron, e todo o povo seguiu em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e todos os levitas com ele carregavam a arca da aliança de Deus. Eles colocaram a arca de Deus no chão, e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todo o povo terminasse de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta à cidade. Se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me trará de volta e me deixará vê-la em seu lugar de morada novamente. Mas se ele disser: não me agrado de você, então estou pronto. Faça comigo o que lhe parecer bom. O rei também disse a Zadok, o sacerdote: entende? Volte à cidade em paz. Leve seu filho Aimaas consigo, e também Jonatas, filho de Abiatar. Você e Abiatar voltem com seus 2 filhos. Eu esperarei nos vales do deserto, até que chegue notícia de vocês para me informar. Assim, Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta a Jerusalém e ficaram lá. Mas Davi continuou subindo o Monte das Oliveiras, chorando enquanto ia. Sua cabeça estava coberta e ele ia descalço. Todo o povo com ele cobriu a cabeça também e chorava enquanto subia. Ora, haviam dito a Davi que Aitofel estava entre os conspiradores com Absalão. Então Davi orou: Senhor, transforma o conselho de Aitofel em loucura. Quando Davi chegou ao cume, onde as pessoas costumavam adorar a Deus, Hussai, o arquita, estava lá para encontrá-lo, com a túnica rasgada e pó na cabeça. Davi lhe disse: se você vier comigo, será um peso para mim. Mas se voltar à cidade e disser a Absalão: majestade, serei seu servo. Fui servo de seu pai no passado, mas agora serei seu servo. Então você poderá me ajudar frustrando o conselho de Aitofel. Não estarão lá os sacerdotes Zadok e Abiatar com você. Diga-lhes tudo o que ouvir no palácio do rei. Seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, estão lá com eles. Enviem-nos a mim com tudo o que ouvirem. Assim, Hussai, o amigo confidente de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. 2 Samuel, capítulo 16. Quando Davi havia passado um curto distância além do cume, lá estava Ziba, o mordomo de Mefibosete, esperando para encontrá-lo. Ele tinha uma fileira de jumentos selados e carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 bolos de figos e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho para refrescar os que se cansarem no deserto. O rei então perguntou: onde está o neto do seu senhor? Ziba disse: ele está ficando em Jerusalém, porque pensa: hoje os israelitas restaurarão para mim o reino do meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Ziba disse: eu me prostro humildemente, que eu encontre favor aos seus olhos, meu senhor, o rei. Quando o rei Davi se aproximava de Baurim, um homem do mesmo clã da família de Saul saiu dali. Seu nome era Simei, filho de Gera, e ele amaldiçoava enquanto saía. Ele atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei, embora todas as tropas e a guarda especial estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia, saia, homem sanguinário, canalha.
O Senhor o retribuiu por todo o sangue que derramou na casa de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você veio à ruína porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto deveria amaldiçoar meu senhor, o rei? Deixe-me ir e cortar a cabeça dele. Mas o rei disse: o que isso tem a ver com vocês, filhos de Zeruia? Se ele está amaldiçoando porque o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem pode perguntar: por que você faz isso? Davi então disse a Abisai e a todos os seus oficiais: meu filho, meu próprio sangue, está tentando me matar. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, deixem-no amaldiçoar, pois o Senhor lhe ordenou. Pode ser que o Senhor olhe para a minha miséria e me restaure sua bênção do pacto, em vez de sua maldição hoje. Assim, Davi e seus homens continuaram pela estrada, enquanto Simei ia pelo lado da encosta oposta, amaldiçoando enquanto ia, atirando pedras nele e jogando terra. O rei e todo o povo com ele chegaram ao destino exaustos, e ali ele se refez. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Então Husai, o arquita confidente de Davi, foi a Absalão e disse: viva o rei, viva o rei. Absalão disse a Husai: é este o amor que você mostra ao seu amigo? Se ele é seu amigo, por que não foi com ele? Husai disse a Absalão: não, aquele escolhido pelo Senhor, por este povo e por todos os homens de Israel, dele serei e com ele permanecerei. Além disso, a quem eu deveria servir? Não deveria servir ao filho? Assim como servi a seu pai, assim servirei a você. Absalão disse a Aitofel: dê-nos seu conselho. O que devemos fazer? Aitofel respondeu: deite-se com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Então todo Israel ouvirá que você se tornou odioso a seu pai, e as mãos de todos os que estão com você serão mais firmes. Assim, armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ele se deitou com as concubinas de seu pai à vista de todo o Israel. Naqueles dias, o conselho que Aitofel dava era como o de quem consulta a Deus. Era assim que tanto Davi quanto Absalão consideravam todo o conselho de Aitofel. 2 Samuel, capítulo 17. Aitofel disse a Absalão: escolherei 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacaria enquanto ele está cansado e fraco. Eu o encheria de terror, e então todo o povo que está com ele fugirá. Eu mataria apenas o rei e traria todo o povo de volta para você. A morte do homem que você busca significará o retorno de todos. Todo o povo ficará ileso. Este plano pareceu bom a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chame também Husai, o arquita, para que ouçamos o que ele tem a dizer. Quando Husai veio até ele, Absalão disse: Aitofel deu este conselho. Devemos fazer o que ele diz? Se não, dê-nos sua opinião. Husai respondeu a Absalão: o conselho que Aitofel deu não é bom desta vez. Você conhece seu pai e seus homens. Eles são lutadores e ferozes, como uma ursa selvagem roubada de seus filhotes. Além disso, seu pai é um guerreiro experiente. Ele não passará a noite com as tropas. Mesmo agora, ele está escondido em uma caverna ou em algum outro lugar. Se ele atacar suas tropas primeiro, quem ouvir sobre isso dirá: houve um massacre entre as tropas que seguem Absalão. Então, até o soldado mais valente, cujo coração é como o de um leão, derreteria de medo, pois todo o Israel sabe que seu pai é um lutador e que aqueles com ele são valentes. Portanto, eu aconselho que todo o Israel, de Dan a Berseba, numeroso como a areia da praia, seja reunido a você, com você mesmo liderando-os na batalha. Então atacaremos ele onde quer que seja encontrado, e cairemos sobre ele como o orvalho se assenta no solo. Nem ele, nem nenhum de seus homens ficará vivo. Se ele se retirar para uma cidade, então todo o Israel trará cordas para aquela cidade, e a arrastaremos para o vale até que nenhuma pedrinha reste. Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel.
pois o Senhor havia determinado frustrar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer desastre sobre Absalão. Husai contou aos sacerdotes Zadoque e Abiatar. Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel a fazer tal e tal coisa, mas eu os aconselhei a fazer isto e aquilo. Agora, enviem uma mensagem imediatamente e digam a Davi: não passe a noite nos vales do deserto, cruze sem falta, ou o rei e todo o povo com ele serão engolidos. Jonatas e Aimaas estavam ficando em En-Rogel. Uma serva deveria ir e informá-los, e eles deveriam ir contar ao rei Davi, pois não podiam arriscar serem vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e contou a Absalão. Assim, os dois partiram imediatamente e foram à casa de um homem em Baurim. Ele tinha um poço em seu pátio e eles desceram nele. Sua esposa pegou uma cobertura, estendeu-a sobre a abertura do poço e espalhou grãos sobre ela. Ninguém soube de nada. Quando os homens de Absalão vieram à mulher na casa, perguntaram: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: eles cruzaram o riacho. Os homens procuraram, mas não encontraram ninguém, então voltaram para Jerusalém. Depois que eles partiram, os dois subiram do poço e foram informar o rei Davi. Disseram-lhe: partam e cruzem o rio imediatamente. Aitofel aconselhou tal e tal coisa contra vocês. Assim, Davi e todo o povo com ele partiram e cruzaram o Jordão. Ao amanhecer, ninguém havia ficado que não tivesse cruzado o Jordão. Quando Aitofel viu que seu conselho não havia sido seguido, selou seu jumento e partiu para sua casa em sua cidade natal. Pôs sua casa em ordem e então se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi foi a Maanaim e Absalão cruzou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército no lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um ismaelita que se deitara com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias e artigos de cerâmica. Também trouxeram trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca para Davi e seu povo comerem, pois disseram: o povo está exausto, faminto e sedento no deserto. 2 Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista os homens que estavam com ele e nomeou sobre eles comandantes de 1000 e comandantes de 100. Davi enviou suas tropas, 1/3 sob o comando de Joabe, 1/3 sob Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e 1/3 sob Itai, o giteu. O rei disse às tropas: eu mesmo certamente marcharei com vocês. Mas os homens disseram: você não deve sair. Se formos forçados a fugir, eles não se importarão conosco. Mesmo se metade de nós morrer, eles não se importarão, mas você vale 10.000 de nós. Seria melhor agora que você nos dê apoio da cidade. O rei respondeu: farei o que parecer melhor a vocês. Assim, o rei ficou ao lado da porta, enquanto todos os seus homens marchavam em unidades de centenas e de milhares. O rei ordenou a Joabe, Abisai e Itai: sejam gentis com o jovem Absalão por minha causa. E todas as tropas ouviram o rei dar ordens acerca de Absalão a cada um dos comandantes. O exército de Davi marchou da cidade para lutar contra Israel, e a batalha ocorreu na floresta de Efraim. Ali, as tropas de Israel foram derrotadas pelos homens de Davi, e as baixas naquele dia foram grandes, 20.000 homens. A batalha se espalhou por toda a região, e a floresta engoliu mais homens naquele dia do que a espada. Ora, Absalão aconteceu de encontrar os homens de Davi. Ele estava montado em sua mula, e quando a mula passou sob os galhos grossos de um grande carvalho, o cabelo de Absalão ficou preso na árvore. Ele ficou pendurado no ar, enquanto a mula que ele montava continuou andando. Quando um dos homens viu o que havia acontecido, contou a Joabe.
Acabei de ver Absalão pendurado em um carvalho. Joabe disse ao homem que lhe contou: O quê? Você o viu? Por que não o derrubou no chão ali mesmo? Então eu teria que lhe dar 10 siclos de prata e um cinto de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo se 1000 siclos fossem pesados em minhas mãos, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Em nossa audiência, o rei ordenou a você, Abisai e Itai: protejam o jovem Absalão por minha causa. E se eu tivesse colocado minha vida em perigo, e nada está escondido do rei, você teria se mantido distante de mim. Joabe disse: Não vou esperar assim por você. Então pegou 3 dardos na mão e os cravou no coração de Absalão, enquanto Absalão ainda estava vivo no carvalho. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão, feriram-no e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e as tropas pararam de perseguir Israel, pois Joabe as deteve. Eles pegaram Absalão, jogaram-no em uma grande cova na floresta e empilharam sobre ele um grande monte de pedras. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para suas casas. Durante sua vida, Absalão havia erigido um pilar no Vale do Rei como monumento a si mesmo, pois pensou: Não tenho filho para levar adiante a memória do meu nome. Ele nomeou o pilar com seu próprio nome e até hoje é chamado Monumento de Absalão. Ora, Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar a notícia ao rei de que o Senhor o vindicou, livrando-o das mãos de seus inimigos. Você não é o homem para levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Você pode levar a notícia outro dia, mas não deve fazê-lo hoje, porque o filho do rei está morto. Então Joabe disse ao cuxita: Vá, conte ao rei o que você viu. O cuxita se prostrou diante de Joabe e saiu correndo. Aimaas, filho de Zadok, disse novamente a Joabe: Venha o que vier, por favor, deixe-me correr atrás do cuxita. Mas Joabe respondeu: Meu filho, por que você quer ir? Você não tem notícia que lhe trará recompensa. Ele disse: Venha o que vier, quero correr. Então Joabe disse: Corra. Aimaas correu pelo caminho da planície e ultrapassou o cuxita. Enquanto Davi estava sentado entre as portas interna e externa, o vigia subiu ao terraço da porta junto à muralha. Ao olhar, viu um homem correndo sozinho. O vigia gritou ao rei e relatou. O rei disse: Se ele está sozinho, traz boas notícias. E o corredor se aproximava cada vez mais. Então o vigia viu outro corredor e gritou ao porteiro: Olhe, outro homem correndo sozinho. O rei disse: Ele também deve estar trazendo boas notícias. O vigia disse: Parece-me que o primeiro corre como Aimaas, filho de Zadok. Ele é um bom homem, disse o rei. Vem com boas notícias. Então Aimaas gritou ao rei: Tudo está bem. Ele se prostrou diante do rei com o rosto no chão e disse: Bendito seja o Senhor, seu Deus. Ele entregou os homens que levantaram as mãos contra meu senhor, o rei. O rei perguntou: O jovem Absalão está bem? Aimaas respondeu: Vi grande confusão exatamente quando Joabe estava enviando o servo do rei e a mim, seu servo, mas não sei o que era. O rei disse: Afaste-se e espere aqui. Assim, ele se afastou e ficou ali. Então o cuxita chegou e disse: Meu senhor, o rei, ouça as boas notícias. O Senhor o vindicou hoje, livrando-o das mãos de todos os que se levantaram contra você. O rei perguntou ao cuxita: O jovem Absalão está bem? O cuxita respondeu: Que os inimigos de meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para prejudicar-lo sejam como aquele jovem. O rei ficou abalado. Ele subiu ao quarto acima da porta e chorou. Enquanto ia, dizia: Ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, se ao menos eu tivesse morrido em seu lugar. Ó Absalão, meu filho. 2 Samuel, capítulo 19. E pranteando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque naquele dia as tropas ouviram dizer: O rei está aflito por causa de seu filho. Os homens entraram furtivamente na cidade naquele dia, como homens que se envergonham quando fogem da batalha. O rei cobriu o rosto e clamou em alta voz: Ó meu filho Absalão, ó Absalão, meu filho.
Então Joabe entrou na casa onde estava o rei e disse: Hoje você humilhou todos os seus homens, que acabam de salvar a sua vida e a vida de seus filhos e filhas, e a vida de suas esposas e concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Você deixou claro hoje que os comandantes e seus homens nada significam para você. Vejo que você ficaria satisfeito se Absalão estivesse vivo hoje e todos nós estivéssemos mortos. Agora saia e encoraje seus homens. Juro pelo Senhor que se você não sair, nenhum homem ficará com você esta noite. Isso será pior para você do que todas as calamidades que lhe sobrevieram desde a juventude até agora. Assim, o rei se levantou e tomou assento na porta da cidade. Quando os homens foram informados, o rei está sentado na porta. Todos vieram perante ele. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas. Por todas as tribos de Israel, todo o povo discutia entre si, dizendo: O rei nos livrou das mãos de nossos inimigos. Ele é quem nos resgatou das mãos dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos para governar sobre nós, morreu em batalha. Então por que vocês não dizem nada sobre trazer o rei de volta? O rei Davi enviou esta mensagem aos sacerdotes Zadoque e Abiatar. Perguntem aos anciãos de Judá: por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, uma vez que o que se diz por todo o Israel chegou ao rei em seus aposentos? Vocês são meus parentes, meu próprio osso e minha carne. Então por que seriam os últimos a trazer de volta o rei? E digam a Amasa: você não é meu próprio osso e minha carne? Que Deus me trate com severidade, e até pior, se você não for o comandante do meu exército para sempre no lugar de Joabe. Ele conquistou os corações dos homens de Judá, de modo que todos ficaram de um só parecer. Eles mandaram dizer ao rei: volte, você e todos os seus homens. Então o rei voltou e foi até o Jordão. Ora, os homens de Judá haviam vindo a Gilgal para sair ao encontro do rei e fazê-lo atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, desceu apressadamente com os homens de Judá para encontrar o rei Davi. Com ele estavam 1000 benjamitas, juntamente com Ziba, o mordomo da casa de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Eles correram ao Jordão, onde estava o rei. Atravessaram o val para levar a casa do rei para o outro lado e fazer o que ele desejasse. Quando Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e disse: que meu senhor não me considere culpado. Não se lembre de como seu servo agiu mal no dia em que meu senhor, o rei, saiu de Jerusalém. Que o rei não leve isso a peito, pois eu, seu servo, sei que pequei, mas hoje vim aqui como o primeiro de toda a casa de José a descer e encontrar meu senhor, o rei. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei não deveria ser morto por isso. Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Davi respondeu: o que isso tem a ver com vocês, filhos de Zeruia? Que direito vocês têm de interferir? Alguém deveria ser morto em Israel hoje? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel. Assim, o rei disse a Simei: você não morrerá. E o rei lhe deu sua palavra com juramento. Mefibosete, neto de Saul, também desceu para encontrar o rei. Ele não havia cuidado dos pés, nem aparado o bigode, nem lavado as roupas desde o dia em que o rei partiu até o dia em que voltou em segurança. Quando veio de Jerusalém para encontrar o rei lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele disse: meu senhor, o rei, como seu servo é aleijado. Eu disse: mandarei selar meu jumento e montarei nele para ir com o rei. Mas Ziba, meu servo, me traiu, e ele caluniou seu servo perante meu senhor, o rei. Meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus, faça o que desejar. Todos os descendentes do meu avô não mereciam nada além da morte de meu senhor, o rei, mas você deu a seu servo um lugar entre os que comem à sua mesa. Então que direito tenho eu de fazer mais apelos ao rei? O rei lhe disse: por que dizer mais? Eu ordeno que você e Ziba dividam as terras. Mefibosete disse ao rei: deixe-o ficar com tudo, agora que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança.
Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim para atravessar o Jordão com o rei e acompanhá-lo no caminho dali. Ora, Barzilai era muito idoso, de 80 anos. Ele havia provido para o rei durante sua estada em Manaim, pois era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: atravesse comigo e fique comigo em Jerusalém, e eu providenciarei para você. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos anos mais viverei para que suba a Jerusalém com o rei? Agora tenho 80 anos. Posso distinguir entre o que é agradável e o que não é. Pode seu servo provar o que come e bebe? Posso ainda ouvir as vozes de cantores e cantoras? Porque seu servo seria um fardo adicional a meu senhor, o rei. Seu servo atravessará o Jordão com o rei por uma curta distância. Mas por que o rei me recompensaria dessa forma? Deixe seu servo voltar, para que eu morra em minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está seu servo Quimã. Deixe-o atravessar com meu senhor, o rei. Faça por ele o que desejar. O rei disse: Quimã atravessará comigo, e eu farei por ele o que desejar. E tudo o que você quiser de mim, eu farei por você. Assim todo o povo atravessou o Jordão, e então o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Quando o rei atravessou para Gilgal, Quimã atravessou com ele. Todas as tropas de Judá e metade das tropas de Israel haviam levado o rei para o outro lado. Logo, todos os homens de Israel vinham ao rei e lhe diziam: por que nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e trouxeram ele e sua casa através do Jordão, juntamente com todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: fizemos isso porque o rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados com isso? Comemos alguma das provisões do rei? Tomamos algo para nós? Então os homens de Israel responderam aos homens de Judá: temos 10 partes no rei. Assim temos maior direito sobre Davi do que vocês. Por que então nos tratam com desprezo? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer de volta nosso rei. Mas os homens de Judá pressionaram suas reivindicações ainda mais veementemente do que os homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 20. Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte em Davi, nenhuma herança no filho de Jessé, cada um para sua tenda, Israel. Assim, todos os homens de Israel desertaram de Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá permaneceram fiéis ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que havia deixado para cuidar do palácio e as colocou em uma casa sob guarda. Ele providenciou para elas, mas não teve relações sexuais com elas. Elas foram mantidas em confinamento até o dia de sua morte, vivendo como viúvas. Então o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá para virem a mim em 3 dias, e esteja aqui você mesmo. Mas quando Amasa saiu para convocar Judá, demorou mais do que o prazo que o rei havia estabelecido. Davi disse a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Tome os homens do seu senhor e persiga-o, ou ele encontrará cidades fortificadas e escapará de nós. Assim, os homens de Joabe, os quereteus, os peleteus e todos os valentes saíram sob o comando de Abisai. Eles marcharam de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Enquanto estavam na grande pedra em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo sua túnica militar e sobre ela, na cintura, um cinto com uma adaga em sua bainha. Ao avançar, ela caiu da bainha. Joabe disse a Amasa: como você está, meu irmão? Então Joabe pegou Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Amasa não estava alerta para a adaga na mão de Joabe, e Joabe a cravou em sua barriga, e suas entranhas derramaram-se no chão. Sem ser ferido novamente, Amasa morreu. Então Joabe e seu irmão Abisai perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos homens de Joabe ficou ao lado de Amasa e disse: quem favorece Joabe e quem é por Davi, siga Joabe. Amasa jazia, revolvendo-se em seu sangue no meio da estrada, e o homem viu que todas as tropas paravam ali. Quando percebeu que todos os que chegavam a Amasa paravam,
arrastou-o da estrada para um campo e jogou uma roupa sobre ele. Depois que Amasa foi removido da estrada, todos continuaram com Joabe para perseguir Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca e por toda a região dos Beritas, que se reuniram e o seguiram. Todas as tropas com Joabe vieram e sitiaram Seba em Abel-Bet-Maaca. Construíram uma rampa de cerco até a cidade, que ficava contra as fortificações externas. E enquanto batiam no muro para derrubá-lo, uma mulher sábia gritou da cidade: Escutem, escutem, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Ele se aproximou dela e ela perguntou: Você é Joabe? Sou eu, respondeu ele. Ela disse: Ouça o que sua serva tem a dizer. Estou ouvindo, disse ele. Ela continuou: Antigamente costumavam dizer: Consulte Abel, e assim se resolvia. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Você está tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que quer devorar a herança do Senhor? Longe de mim, respondeu Joabe. Longe de mim devorar ou destruir. Não é isso. Um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregue apenas este homem, e eu me retirarei da cidade. A mulher disse a Joabe: A cabeça dele será jogada para você do alto do muro. Então a mulher foi a todo o povo, com seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Assim, ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram da cidade, cada um voltando para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante dos quereteus e peleteus. Adonirão era responsável pelo trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, o jairita, era sacerdote de Davi. 2 Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome por 3 anos consecutivos. Então Davi consultou o Senhor. O Senhor disse: É por causa de Saul e sua casa sanguinária. É porque ele matou os gibeonitas. O rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram parte de Israel, mas sobreviventes dos amorreus. Os israelitas haviam jurado poupá-los, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado aniquilá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: O que devo fazer por vocês? Como posso fazer expiação para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: Não temos direito a exigir prata ou ouro de Saul ou de sua família, nem temos direito de matar alguém em Israel. O que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e planejou contra nós para que fôssemos exterminados e não tivéssemos lugar em nenhum ponto de Israel, que 7 de seus descendentes homens nos sejam entregues para sermos executados e seus corpos expostos perante o Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. Assim o rei disse: Eu os darei a vocês. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela dera a Saul, juntamente com os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela dera a Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. Ele os entregou aos gibeonitas, que os mataram e expuseram seus corpos em um monte perante o Senhor. Todos os 7 caíram juntos. Foram mortos nos primeiros dias da colheita, exatamente quando a colheita de cevada começava. Rispa, filha de Aiá, pegou o pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Do início da colheita até que a chuva caiu do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele foi e tomou os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, dos cidadãos de Jabes Gileade.
Eles haviam roubado seus corpos da praça pública em Bet-sean, onde os filisteus os haviam pendurado depois de derrotar Saul em Gilboa. Davi trouxe dali os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e os ossos daqueles que haviam sido mortos e expostos foram recolhidos. Enterraram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus respondeu à oração em favor da terra. Mais uma vez houve batalha entre os filisteus e Israel. Davi desceu com seus homens para lutar contra os filisteus, e ele se cansou. E Isbi-Benob, um dos descendentes de Rafa, cuja ponta de lança de bronze pesava 300 siclos e que estava armado com uma espada nova, disse que mataria Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio em socorro de Davi, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: nunca mais você sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Com o passar do tempo, houve outra batalha com os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, o Husatita, matou Seif, um dos descendentes de Rafa. Em outra batalha com os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o Belemita, matou Golias, o Giteu, que tinha uma lança com cabo como eixo de tear. Em ainda outra batalha, que ocorreu em Gate, havia um homem enorme, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 no total. Ele também descendia de Rafa. Quando ele provocou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 descendentes de Rafa em Gate caíram pelas mãos de Davi e de seus homens. 2 Samuel capítulo 22. Davi cantou ao Senhor as palavras deste cântico, quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o poder da minha salvação. Ele é a minha torre alta, o meu refúgio e o meu salvador. Dos violentos você me salva. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e fui salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, gritei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra tremeu e abalou-se, os fundamentos dos céus estremeceram, tremeram porque ele se irou. Fumaça subia das suas narinas, fogo consumidor saía da sua boca, dele saíam brasas incandescentes. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, planou sobre as asas do vento. Das trevas fez um pavilhão ao seu redor, densas nuvens carregadas de chuva. Do brilho da sua presença, chamas de fogo se projetavam. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Ele disparou suas flechas e dispersou os inimigos, com grandes relâmpagos os pôs em fuga. Os vales do mar foram expostos, e os fundamentos da terra ficaram a descoberto, pela repreensão do Senhor, ao sopro do vento das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total liberdade, livrou-me porque se agrada de mim. O Senhor me tratou segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus decretos estão diante de mim. Não me afastei dos seus preceitos. Tenho sido íntegro para com ele e me guardei da minha iniquidade. O Senhor me recompensou conforme a minha retidão, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Para com os fiéis você se mostra fiel. Para com os íntegros você se mostra íntegro. Para com os puros você se mostra puro, mas para com os perversos você se mostra astuto. Você salva os humildes, mas os seus olhos estão sobre os arrogantes para os humilhar. Senhor, você é a minha lâmpada.
O Senhor ilumina as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar um exército. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me arma de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os da corça e me faz estar firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Os meus braços podem vergar um arco de bronze. Você me deu o seu escudo de salvação. A sua ajuda me engrandeceu. Alargaste o caminho para os meus passos, para que os meus tornozelos não se torcessem. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Eu os esmaguei completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Você me armou de força para a batalha. Humilhou os meus adversários diante de mim. Fizeste os meus inimigos fugirem de mim. Destruí os que me odiavam. Clamaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó como o pó da terra. Esmaguei-os e pisei-os como a lama das ruas. Você me livrou dos ataques do meu povo. Preservou-me como chefe de nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Estrangeiros se submetem a mim. Ao ouvirem falar de mim, me obedecem. Todos eles perdem o ânimo e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha que me salva. Ele é o Deus que me vinga, que põe os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Você me exaltou acima dos meus adversários. De homens violentos você me resgatou. Por isso eu te louvarei, Senhor. Entre as nações, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Mostra bondade incomparável ao seu ungido, a Davi e aos seus descendentes para sempre. 2 Samuel, capítulo 23. Estes são os últimos palavras de Davi. Palavra do Senhor por meio de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do agradável salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Quando alguém governa o povo com justiça, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, em um amanhecer sem nuvens. É como o brilho após a chuva que faz a relva brotar da terra. Se a minha casa não estivesse em ordem com Deus, certamente Ele não teria feito comigo uma aliança eterna, arranjada e garantida em tudo. Certamente Ele não faria prosperar a minha salvação e concederia todo o meu desejo. Mas os homens maus são todos lançados fora como espinhos, que não se recolhem com a mão. Quem os toca, usa ferramentas de ferro ou cabo de lança. Eles são completamente queimados onde estão. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, o Taquemonita, chefe dos 3. Ele brandiu sua lança contra 800 homens, que matou de uma só vez. Ao lado dele estava Eleazar, filho de Dodai, o Auita. Como um dos 3 valentes, ele estava com Davi quando desafiaram os filisteus reunidos em Pas-damim para a batalha. Então os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve sua posição e feriu os filisteus até que sua mão cansou e ficou grudada na espada. O Senhor trouxe uma grande vitória naquele dia. As tropas voltaram para Eleazar, mas apenas para saquear os mortos. Ao lado dele estava Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se reuniram em Lei, onde havia um campo cheio de lentilhas, as tropas de Israel fugiram deles. Mas Samá tomou posição no meio do campo, defendeu-o e feriu os filisteus. E o Senhor trouxe uma grande vitória. Durante o tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram até Davi na caverna de Adulão, enquanto uma tropa de filisteus estava acampada no vale de Refaim. Naquela ocasião, Davi estava na fortaleza e a guarnição filisteia estava em Belém. Davi expressou um forte desejo e disse: Quem me dera beber água do poço que fica junto à porta de Belém?
Então os 3 valentes romperam o acampamento filisteu, tiraram água do poço junto à porta de Belém e a levaram de volta a Davi. Mas ele recusou beber lá. Em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Longe de mim, Senhor, fazer isso, disse ele. Não é isto o sangue dos homens que arriscaram a vida? E Davi não quis bebê-la. Tais foram os feitos dos 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 3. Ele brandiu sua lança contra 300 homens, que matou, e assim se tornou tão famoso quanto os 3. Ele foi mais honrado do que os 3 e se tornou seu comandante, embora não fosse incluído entre eles. Benaia, filho de Joiada, homem valente de Cabzeel, realizou grandes feitos. Ele derrotou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Também desceu em um poço num dia de neve e matou um leão, e derrotou um egípcio impressionante. Embora o egípcio tivesse uma lança na mão, Benaia foi contra ele com um porrete. Arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Tais foram os feitos de Benaia, filho de Joiada. Ele também era tão famoso quanto os 3 valentes. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas não foi incluído entre os 3. E Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo de Belém, Samá, o Arodita, Elica, o Arodita, Reles, o Pautita, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, o Rusatita, Zalmon, o Auita, Maarai, o neto Fatita, Heled, filho de Baaná, o neto Fatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Hidai, dos ribeiros de Gás, Abi-Albom, o Arbita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, o Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Rezrai, o Carmelita, Paarai, o Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, o escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, e Urias, o Eteu. Eram 37 ao todo. 2 Samuel, capítulo 24. Mais uma vez a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vá e faça o recenseamento de Israel e Judá. Então o rei disse a Joabe e aos comandantes do exército que estavam com ele: Percorram todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contem os homens aptos para o combate, para que eu saiba quantos são. Mas Joabe respondeu ao rei: Que o Senhor, o seu Deus, multiplique o número das tropas 100 vezes mais, e que os olhos do meu senhor, o rei, o vejam. Mas por que o meu senhor, o rei, deseja fazer isso? Contudo, a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe e sobre os comandantes do exército. Assim, eles saíram da presença do rei para recensear os homens aptos para o combate em Israel. Depois de atravessarem o Jordão, acamparam perto de Aroer, ao sul da cidade que fica no vale, e depois foram para Gade e para Jazer. Foram a Gileade e a região de Tatim-Hote, e depois a Dan-Jaã e ao redor de Sidom. Em seguida, foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e cananeus. Finalmente, foram para Berseba, no Neguebe de Judá. Depois de percorrerem toda a terra, voltaram a Jerusalém, ao fim de 9 meses e 20 dias. Joabe relatou ao rei o número dos homens aptos para o combate. Em Israel havia 800.000 homens capazes de empunhar a espada, e em Judá 500.000. Davi ficou com a consciência pesada depois de haver contado os homens aptos para o combate, e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro, retira a culpa do teu servo. Fiz uma coisa muito tola. Na manhã seguinte, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Vá e diga a Davi: Assim diz o Senhor, estou te dando 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você.
Então Gade foi a Davi e lhe disse: virão sobre você 3 anos de fome na sua terra, ou 3 meses de fuga diante dos seus inimigos, enquanto eles o perseguem, ou 3 dias de praga na sua terra. Agora, pois, pense bem e decida como devo responder àquele que me enviou. Davi disse a Gade: estou em grande angústia, que caiamos nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, mas não caia eu nas mãos de homens. Assim, o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 pessoas do povo, desde Dan até Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que afligia o povo: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava então junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que feria o povo, disse ao Senhor: eu pequei, eu, o pastor, fiz o mal. Estas ovelhas, porém, que fizeram? Que a tua mão caia sobre mim e sobre a família de meu pai. Naquele dia Gade foi a Davi e lhe disse: suba e construa um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Assim Davi subiu, conforme o Senhor havia ordenado por meio de Gade. Quando Araúna olhou e viu o rei e seus oficiais se aproximando, saiu e prostrou-se perante o rei, com o rosto no chão. Araúna disse: por que meu senhor o rei veio ao seu servo? Para comprar a sua eira, respondeu Davi, a fim de construir um altar ao Senhor, para que a praga sobre o povo seja detida. Araúna disse a Davi: que meu senhor, o rei, tome o que desejar e ofereça. Aqui estão bois para o holocausto, e aqui as debulhadoras e os jugos dos bois para a lenha. Ó majestade, Araúna dá tudo isso ao rei. Araúna também disse: que o Senhor, o seu Deus, aceite você. Mas o rei respondeu a Araúna: não, insisto em pagar por isso. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi construiu ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Então, o Senhor respondeu à oração em favor da terra, e a praga sobre Israel foi detida.